Adonis Johnson, filho do campeão de boxe Apollo Creed, pede a Rocky Balboa, que está aposentado, para ser seu treinador. Rocky aceita, mas tem dúvidas se Adonis tem o coração de um verdadeiro lutador. O filme começa com Adonis se metendo numa briga numa prisão juvenil. Normalmente, quando o personagem diz que vai sair para que outros conversem, eles somem, mas essa mulher não. Ela realmente espera ali fora. Na verdade, isso não significa nada, mas pelo menos mantém a realidade. Na vida real, ela realmente ficaria ali fora. Adonis passa a maior parte da cena com os punhos fechados, mas agora ele abre a mão, como se pela primeira vez ele soubesse que não precisaria lutar. 17 anos depois, Adonis participa de uma luta no México. Interessante como a cena toda tem poucos cortes, quase como um plano sequência, ajudando a elevar a tensão e criar expectativas para a luta que está vindo. A luta ainda não acabou, o adversário ainda está tentando se levantar e a contagem ainda não acabou, mas Adonis já retira suas luvas, mostrando como é capaz e autoconfiante. À frente, Adonis vai até a academia onde seu pai treinou e pede para ser treinado, mas o dono da academia recusa. O seu pai morreu no ringue. Isso não é brincadeira. Eu não conheci. Não tenho nada com isso. Aqui fica claro o quanto ele deseja ser reconhecido por mérito próprio, e não pelo nome do pai. Fica mais claro ainda quando, momentos antes, podemos ter uma ideia disso enquanto ele assiste a luta entre Rocky e o pai dele. Ele imita os movimentos de Rocky batendo no pai dele, porque nem ele mesmo quer se comparar com o próprio pai. E por que ele não quer treinar Adonis? Pensa só, ele é o filho do antigo campeão do mundo. Isso seria marketing em grana fácil, de graça. E talvez você não goste desse quadro com informações aqui. Eu, particularmente, acho que quebra um pouco o ritmo da cena, mesmo que dure só 5 segundos, mas acho útil para mostrar pra gente em que patamar Adonis está. Ele consegue facilmente vencer o sexto melhor do mundo na categoria dele, mas ainda não ganha desse cara. Aliás, esse cara é interpretado por um boxeador de verdade, que ganhou todas as 35 lutas que disputou. E a aposta era que se acertasse um soco na cabeça, ganharia o carro. Mas Adonis sabe que falou demais e que esse cara não pararia depois de um soco. E não parou, por isso Adonis coloca o capacete. Adonis sai de casa e decide ir até Rocky e pedir para ser treinado por ele. Quem ganhou a terceira luta? Foi ele. Não gosto muito dos filmes do Rocky, mas imagino que a graça era ninguém saber exatamente quem ganhou aquela luta. Além disso, o filme propositalmente dá a entender que ambos foram nocauteados ao mesmo tempo. Saber a resposta me pareceu meio frustrante. Rocky se recusa a treinar Adonis, que vai embora. Enquanto caminha na rua, Adonis acaba indo parar no show de sua vizinha. Esse cara aqui, na verdade, é o compositor da trilha sonora do filme, e a atriz realmente está cantando. No dia seguinte, Adonis encontra Rocky de novo e insiste para ele lhe treinar. Mas eu já te falei, não tenho mais vontade, garoto. O clichê do cara que precisa ser treinado, mas o treinador não quer treinar. Tinham várias outras formas de fazer isso. Inclusive, Rocky poderia treinar Adonis por livre e espontânea vontade, a fim de honrar a memória de Apollo. Mas ele prefere fazer doce. Rocky ainda prefere não treinar Adonis, mas passa alguns exercícios para ele. Relaxa, já tá na nuvem. Que nuvem? Qual nuvem? Agora o clichê do cara que é velho e não sabe lidar com a tecnologia. Mas esse eu até gosto, ajuda a criar simpatia por Rocky. Mais à frente, Adonis convida Bianca pra sair. O que é treco? É um nome. Ah, tá. Olha só, tipo, isso aqui é um treco. A dublagem deixa esse diálogo meio estranho. Todo mundo sabe o que é treco. No áudio original ele realmente usa uma palavra estranha. E a galera que dublou teve que dar um jeito. Eu não sei. É um filme de 2 horas, mas essa é só a segunda vez que eles trocam palavras. E já parece ter coisa rolando. Mas eles não têm química nenhuma. Acho que o roteiro deu uma apressada sem necessidade aqui. No Johnny Brandas. Eu sou fixa lá, então... sexta vai ter mais. E agora, quem tá errado? Porque no cartaz visto anteriormente, diz que é toda quinta-feira. Essa cena serve pra ilustrar perfeitamente a solidão de Rocky, mas também serve pra mostrar porque ele se dá tão bem com Adonis mais à frente. Ele finalmente ganha uma companhia nesse momento. Rocky vai até Adonis e diz que decidiu treinar ele. Alguns dizem que essa montagem do Adonis treinando serve para mostrar como os dois personagens estão começando a criar laços, desenvolvendo um relacionamento e ficando confortáveis um com o outro. Mas eu acho que é porque se não tiver uma montagem de treinamento, então não é o filme do Rocky Balboa. O dono da academia onde eles treinam sugere que Adonis lute com o filho dele. Mas Rocky diz que não, pois Adonis ainda não está pronto, realizando o clichê do protagonista que recebe um desafio, mas não pode aceitar, por ainda não estar pronto. Eu vou te fazer uma oferta que você não pode recusar. Qual é? Tá me tirando? Isso é patético. Ele está imitando o Vito Corleone, de O Poderoso Chefão, mas não tá nem um pouco parecido. Mas em defesa, no áudio original tá ligeiramente mais parecido do que isso. Além disso, Adrian, a esposa de Rocky nos filmes anteriores, atuou em Um Poderoso Chefão. Não seria estranho o Poderoso Chefão existir nesse universo? Rocky veria sua esposa atuando. Seria esse o universo cinematográfico Balboa? Você não vai ficar confortável lá. Você curte andar pelado? Não. Ele fala que não, mas fala de um jeito que eu não sei não, hein? Certamente ele deve andar pelado pela casa. Adonis vai morar com o Rocky pra poder treinar. As mulheres enfraquecem as pernas. Você entendeu, né? Minhas pernas estão na boa. Essa frase referencia o primeiro filme de Rocky. Seu treinador costumava falar isso pra ele. Women weaken legs.
Essa foto na verdade é real, e esse é o filho de Stallone, que infelizmente faleceu em 2012. Na manhã seguinte, Rock leva Adonis até uma academia diferente para ele seguir com o treinamento. Outra sequência longa, sem cortes e com bastante diálogos. Ajuda muito a fazer o espectador se sentir mais imerso no filme. Tem coisas que eu não posso mais fazer. Não consigo mais fazer. Não consigo mais segurar os aparadores assim. E esse diálogo responde a pergunta que provavelmente algumas pessoas se fizeram. Rock vai lutar? Não vai. Ele tá velho. E o diálogo também mostra que Adonis não gosta de receber instruções de outras pessoas, precisando que Rock fale com ele, fazendo com que Adonis escute os novos treinadores, fortalecendo o laço de um personagem com o outro. Depois de tanto treino, Adonis finalmente vai para sua primeira luta oficial contra Léo, o filho do dono da academia. Dizer sobre a regra dos knockdowns é que o juiz decide se a luta continua. A definição de knockdown é: um lutador deve colocar um joelho ou uma parte do seu corpo. Tio, corta as minhas luvas. Muito interessante como a sonoplastia ajuda a entender o que passa na cabeça de Adonis agora. Enquanto o som ambiente sai lentamente, o som da plateia lá fora entra aos poucos, mostrando o nervosismo dele com o que espera ele lá fora. De novo temos um outro plano de sequência, dessa vez um bem grande, a luta toda sem corte, mantendo a cena clara e sem confusão. Conseguimos acompanhar cada segundo da luta. Podemos até ver o olho de Adonis sangrando cada vez mais. Claro, deve ter uns cortes ocultos aqui, mas não são perceptíveis, deixando a cena bastante imersiva. Sem falar que até mexe um pouco com a nossa percepção do esporte. Eu achava que o octógono era enorme até ver essa cena e perceber que na verdade é até pequeno, e o som é bastante nítido. Cada barulho vem de uma direção apropriada e com uma profundidade apropriada. Quando Adonis toma um soco na cabeça, a gente consegue perceber isso no som, quase como se nós mesmos tivéssemos tomado o soco. Aqui podemos perceber como o relacionamento dos dois já está bem desenvolvido. Adonis imediatamente procura pela aprovação de Rock, mostrando respeito e como ele tenta ganhar a aprovação dele. E eu simplesmente não consigo ver química nos dois. Senti uma estranheza quando vi ela aqui. Não sei. Até entendo que existem certas elipses e que provavelmente ocultaram o desenvolvimento do relacionamento dos dois, mas isso parece ter prejudicado mais do que ajudado. Pelo menos pra mim. No dia seguinte, Bianca confronta Adonis por não ter sido sincero sobre o pai dele. É engraçado o jeito que ele vira. Agora a narrativa tenta mostrar o desenvolvimento do casal, mas já é tarde demais e toda essa cena soou extremamente patética pra mim. O empresário de Rick Collan tenta arrumar uma luta entre Collan e Adonis, mas Adonis precisa usar o sobrenome do pai para que a luta gere mais lucros. Esse homem tá aqui porque ele sabe que é garantido, não é? É vitória certa. Isso não é verdade. Ele é sincero até demais. Adonis e Rock estavam em dúvida se aceitavam, mas no fim das contas decidem lutar. Rock passa mal durante um dos treinos e vai ao hospital, onde descobre que está com câncer. E não sei se gostei disso. Dá mais complexidade à trama e profundidade também, de certa maneira. Mas quebra completamente o ritmo do filme. Filme que, aliás, é sobre o Adonis. Não sei se chamar tanta atenção assim pro Rock seria a melhor decisão. Não tinha mesmo nenhuma maneira melhor de fazer Adonis tomar conhecimento do câncer de Rock. O roteiro é tão preguiçoso às vezes, sem falar que provavelmente nem dava pra saber o que exatamente estava escrito no panfleto. Então Adonis só foi curioso e fofoqueiro mesmo. Não somos uma família de verdade. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Pelo menos ele se arrepende imediatamente depois. Adonis vai a um show de Bianca, mas esse cara, que não é ninguém, deseja arrumar briga com um boxeador profissional. E todo mundo sabe que isso é uma péssima ideia. Então Adonis vai preso e Rock vai até lá pra ver ele. Donnie, eu só... Tira suas mãos de mim, ô velho! Sai fora daqui, doente! Precisa mesmo separar os dois personagens nesse ponto do filme? Acho que dava pra seguir com a trama sem ter que colocar os dois um contra o outro. Talvez só uma discordância a respeito do tratamento fosse o suficiente. Ainda mais porque eles se resolvem logo depois, fazendo todo esse drama aqui parecer inútil. Após ser liberado da cadeia, Adonis volta pra casa e convence Rock a fazer o tratamento. E Adonis continua com o treinamento mesmo assim. E acompanhamos esse treinamento através de outra montagem. Na verdade eu senti falta disso durante o filme. Todo mundo sabe que estudar o adversário é uma parte crucial do treinamento, em qualquer esporte. Pena que esse é o único momento do filme em que vemos isso acontecer. E Adonis parece mais musculoso nesse ponto do filme. Mas levando em conta que todo o filme foi gravado em poucos meses, acho que não teve tempo pro Michael B. Jordan treinar e ganhar todo esse músculo. Então provavelmente o que vemos é resultado dessa contraluz criando uma silhueta bem definida. E a quimioterapia de Rock foi bem realista durante essa montagem. Algumas vezes ele parece bem, outras ele parece bem mal. Como alguém que experienciou isso de perto, posso afirmar que é realmente assim. Não sei se foi intencional. Provavelmente foi, mas essa cena me parece referenciar essa cena de Rock 2. Enquanto duas motos referenciam as cores do uniforme de Apollo Creed, no primeiro filme de Rock Balboa. A luta é no dia seguinte, e Bianca viaja até a Inglaterra para ver Adonis antes da luta. Tá tudo Escutem, bem, eu só... a gente sabe. O lance da perna. Isso. As pernas. Eu não tenho certeza, mas acho que eles estão falando daquele treco. Agora, momentos antes da luta, Adonis recebe esse short, parecido com o que o pai usava, mas com dois sobrenomes, representando os dois lados de Adonis, o que tem chegado até aqui por mérito próprio e o lado inegável de ser filho de Apollo Creed. E agora temos mais um plano de sequência incrível. São 3 minutos seguidos, sem cortes. A cena consegue fazer perfeitamente a função de criar uma tensão gigante, sem falar da forma como saímos desse ambiente controlado e somos introduzidos no meio da multidão, mostrando mais uma vez como Adonis se sente diante de um
um evento tão importante quanto esse. Essa cena foi gravada no estádio do time de futebol inglês Everton. Então a torcida foi chamada para fazer os figurantes. Porém, somente faixas do time eram permitidas. Mas essa pessoa aqui levou uma faixa do Liverpool, sem que a produção soubesse. Mas eles acharam melhor manter no corte final do filme. Essa é uma boa entrada também, mas fiquei me perguntando, em que momento esse cara virou o vilão? Até teve uma coletiva de imprensa onde ele foi bem babaca mesmo, mas ele só estava provocando. Sinto que o filme não dá motivação o suficiente para fazer a gente torcer pro Adonis, além do fato dele ser protagonista, é claro. A luta finalmente começa. Gosto muito de como a luz e os efeitos sonoros nos ajudam a ter uma pequena percepção de como Adonis percebe essa luta, focando somente no adversário. Nada além do octógono não importa. Depois de alguns rounds, Adonis é derrubado. Levanta, Adonis! Vai, meu filho. O silêncio invadindo a cena só pra sair abruptamente logo depois é impressionante. Esse olhar assustado. Vou parar essa luta. Não! Deixa eu ver. Realmente deve ser uma decisão difícil pra ele. Afinal, Apollo Creed, o pai de Adonis, só morreu porque Rock não parou uma luta que devia ter parado. Legal, como a gente pode até ver o cara dando a dica antes, mas só na segunda vez é que a gente percebe. Mas assim, claramente o olho dele tá completamente fechado. Impossível ele ter visto algo. E realmente não viu. É sério que esse médico acreditou nisso? Eu esperei o filme todo para tocar essa música, mas acho que esse era realmente o momento ideal. Adonis derruba Rick usando o mesmo movimento que usou para derrubar o adversário na primeira luta dele no filme. Um detalhe interessante. Vai fundo, irmão. Você tem um futuro nessa categoria. Usa o teu nome com orgulho. Essa atitude aqui comprova o que eu falei poucos momentos antes. Rick não fez nada para merecer ser odiado. Claramente tudo que ele falou até aqui foi somente para provocar. Adonis também seria o vilão do ponto de vista dele. Acho que o roteiro peca um pouco nessa parte, não sabendo desenvolver bem ele como um vilão. A luta acaba e infelizmente Adonis não vence, mas é ovacionado e com certeza consagra seu nome. Assim termina o filme. Caso eu tenha esquecido de algum detalhe ou queira sugerir algum filme, comente aí embaixo. Lembre-se de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos.